Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite quero eu agradecer a Deus por mais uma noite de domingo, início de uma semana. Quero trazer a vocês o estudo da palavra de Deus sobre a natureza e a doutrina. Esta matéria deste ensino nessa noite, quero trazer a vocês que está baseado em Mateus, no seu capítulo de número 5 e versículo de número 1, que fala o Sermão da Montanha. Veja que quando Jesus ele chega a dar essa instrução, a esse ensinamento, ele está falando sobre a natureza da doutrina. Diz o Senhor Jesus: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentou-se lá, aproximou-se dele os discípulos e, abrindo a boca, o ensinaram, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles serão o reino do céu. Veja que quando Jesus ele abriu a sua boca, ele trouxe o ensinamento, ele trouxe a doutrina. Então, desde o tempo de Jesus, existe a palavra ensinamento e doutrina. A doutrina cristã, na palavra de Deus, a doutrina significa ensino. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para trazer um ensino, nós estamos trazendo uma doutrina. O que é que significa a doutrina? A doutrina significa o ensino. Todas as vezes que ensinamos, estamos doutrinando uma pessoa ou estamos doutrinando a palavra de Deus. O importante da nossa vida para ter uma vida espiritual rica e santa diante de Deus, não é só apenas a glorificação da palavra de Deus, não é só apenas a obediência, não é só apenas o seguimento de uma igreja ou de seguir ali a palavra, mas o seguimento da doutrina também, obedecer a doutrina do Senhor, obedecendo os ensinamentos, que significa ensinamento e instrução. A doutrina ela leva a nós duas coisas, ensinamentos e instrução. Todas as vezes que somos doutrinados, seremos instruídos. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus. Então o Senhor ele deu este ensinamento. Então veja que todas as vezes que Jesus ele assentava ali no monte, na montanha, ele sentava para ensinar os seus discípulos, para doutrinar os seus discípulos. E essa palavra doutrina, ela não pode terminar na vida cristã, no dia cristão. É uma palavra individual, uma palavra diária, que todo dia na nossa vida tem que nascer e renascer. Nós temos que ser doutrinados, ensinados, para que nós possamos levar uma vida de obediência diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra do Senhor. Então é importante nós ouvir a palavra de Deus. E também nos diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então é importante nós ouvir os ensinamentos do Senhor. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo número 4, e no seu versículo de número 19, que diz assim: e disse-lhe, vinde a mim, eu o farei pescadores de homem. Então, quando Jesus ele chama os seus discípulos na tentação de Jesus, ele passando por todas as suas aprovações, ele continuou no seu aprendizado, na doutrina e nos ensinamentos da palavra, e chamando os homens para que seriam pescadores de homens. Então é importante nós obedecer os ensinamentos, também obedecer a doutrina, saber que a doutrina significa ensinamento e instrução. Então nós não podemos perder esta palavra. A natureza da doutrina é importante na área da teologia, sabermos que o homem ele tem que ser nato e doutrinado. A doutrina levada, uma doutrina cristã e uma doutrina que significa instrução. O poder da definição é assim, na verdade, o fundamento da Bíblia se disposta a ser uma forma sistemática. Então veja que este fundamento da Bíblia ele se disposta em uma
forma sistemática. O que significa uma forma sistemática? Esse estudo se chama um cumprimento teológico. Então, quando se fala de uma palavra sistemática, está falando de um cumprimento da teologia, de um cumprimento da palavra de Deus, e isso é muito importante quando a palavra se cumpre em nossas vidas. Porque nós vemos lá no Evangelho de João, quando o Senhor ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada podereis fazer. Então é importante nós saber que essa doutrina, este ensinamento, mostrando a nós as coisas desde o princípio, e ver que a sistemática, a teologia sistemática, é um estudo que se chama continuamente a teologia, ou seja, tratado como um discurso racional acerca de Deus. Então, todas as vezes que nós olhamos para a teologia sistemática, nós estamos tratando de um discurso racional acerca de Deus. Não é acerca do homem, é acerca de Deus. Então, este discurso racional não é um discurso a prol, ou um discurso que nós não temos um fundamento, é um discurso racional. Há dois temas que serão usados automaticamente. Quais são esses dois temas da teologia sistemática e da natureza da doutrina? Esses dois temas significa, os dois temas serão usados alteramente nesta ação. Primeiro tema, a teologia. Segundo tema, a doutrina. Assim também se descreve a respeito disso. Doutrina e teologia. Veja que quando se fala da doutrina e se fala da teologia, assim também se descreve a respeito da ciência e se trata em nosso conhecimento. Então, todas as vezes que nós falamos do tema usado alteramente nesta ação da teologia e da doutrina, assim também se descreve a ciência, que trata do nosso conhecimento a Deus. É importante nós termos conhecimento a Deus e prossegui-lo em conhecer, porque muitas das vezes as pessoas erram por duas coisas: por não conhecer as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus. Então, o povo na antiguidade errava por causa disso. E isso ainda continua no meio do povo cristão. Muitas das vezes nós erramos e seremos errantes por causa disso, por falta de conhecimento e por falta de obedecer à doutrina do Senhor. O conhecimento a Deus das duas relações para o homem se trata de tudo quanto relacionamos com Deus. Isto é um propósito divino. Então, todas as vezes que nós relacionamos com Deus, nós não marcamos um encontro com Deus, nós marcamos um propósito divino. E nós não podemos fugir, minha gente, do propósito divino. Nós temos que estar no átrio e na presença do propósito divino. Por isso que Jesus, quando ele chamou o homem, ele disse, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 19, ele disse: vinde a mim e eu farei pescadores de homem. Então ele está relacionando com o homem. Deus relacionando com o homem. Então é uma relação, não é um encontro. Eu me relaciono todo momento com o Senhor. Eu não tenho um encontro com o Senhor. O Senhor em mim encontrou a mim diante da fé e eu tenho um relacionamento com Deus. Como ter este relacionamento com Deus? Para termos relacionamento com Deus, nós temos que ter uma vida de comunhão e santidade. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 14, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todas as vezes que nós temos paz, que nós temos santificação, nós temos uma relação com o Senhor nosso Deus. É importante saber que na área da teologia se trata de tudo quanto se relacionamos com Deus, é um propósito divino. É importante nós não esquecer isso, saber que o relacionamento com Deus é um propósito divino, não é um encontro divino, é um propósito. E todas as vezes que fizemos um propósito divino com o Senhor, nós temos que estar aptos a receber e a obedecer à natureza da doutrina, que significa ensinamento e instrução. Nós não podemos fugir
dos ensinamentos do Senhor, nós não podemos fugir da instrução do Senhor, estar presente na presença do Senhor, andar na presença dele e viver o versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, e versículo número 19, vinde a mim e eu farei pescadores de homens. Então, todas as vezes que nós for ao encontro do Senhor, tendo um relacionamento com o propósito de Deus, que traz a nós a divindade e a presença do Senhor, nós vamos ter um relacionamento com Deus e não um encontro com Deus. Se relacionar com Deus é nós sermos obedientes à palavra deles e viver também os ensinamentos que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 1, que se fala do Sermão da Montanha. Então veja que quando o Senhor ele fala do Sermão da Montanha e da bem-aventurança, ele está falando e ensinando os seus discípulos, levando aos seus discípulos a ter um relacionamento e saber que a natureza da doutrina é um relacionamento e uma instrução do Senhor. Veja que o propósito divino são esses. Porque se descrevemos a teologia e a doutrina, por que se descrevemos a teologia e a doutrina? Como sendo uma ciência. Então a teologia e a doutrina, ela é uma ciência ela é uma ciência diante da palavra de Deus. Veja que porque descrevemos a teologia ou a doutrina como uma ciência. O que significa uma ciência? Um aprendizado com excelência diante do Senhor. A ciência é uma disposição sistemática. O que significa essa disposição sistemática? A ciência da teologia é uma disposição sistemática, lógica e, de fato, comprovada. É uma ciência de doutrina, é uma ciência de uma ciência e disposição sistemática, lógica, que se trata sendo comprovados. É importante isso. A teologia é chamada de ciência. Por que é chamada de ciência? Porque ensina, em fato, um relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que nós estudamos fatos que ensinam o relacionamento com Deus, nós estamos ensinando uma ciência com Deus, com as ordens das coisas que hão de ser ordenada divina e apresentada de maneira lógica. Não é apresentada de uma maneira escondida, mas de uma maneira lógica e ordenada. O que significa essa maneira lógica e ordenada? Todas as vezes que nós participamos da doutrina ou da natureza da doutrina, levamos a nós o conhecimento do ensinamento, nós estamos levando uma ordem divina apresentada como uma maneira lógica e ordenada, no qual é a conexão entre a teologia e a religião. O que significa a teologia e a religião? Aqui na palavra de Deus, ponto de interrogação, diz assim: a religião vem do latim. Então veja que todas as vezes que falava de religião, estava falando de uma palavra latina, que significa ligarem. O que significa ligar? Todas as vezes que falamos de uma religião, de uma palavra latina, que significa ligar, a religião representa atividade e ligar ao homem e a Deus numa determinada relação teológica. E veja que essa relação teológica é conhecida acerca de Deus. Então, todas as vezes que nós falamos dessa relação teológica, estamos falando acerca da religião, estamos falando acerca de Deus. Estamos falando de uma palavra latina que liga-se, ou significa ligar a religião, apresentar atividade ligada ao homem de Deus numa determinada relação teológica, que é o conhecimento acerca de Deus. Então, todas as vezes que trazemos a nós o conhecimento acerca de Deus, nós ficamos agraciados e reconhecendo, sabendo que o Senhor, nosso Deus, ele trouxe a nós a natureza da doutrina divina. Assim também, a religião pratica, enquanto a teologia é um conhecimento. Veja que a religião ela é praticada, mas a teologia ela é um conhecimento. A prática da religião ela é praticada. Agora, a teologia é um conhecimento que nós vamos reconhecendo o Senhor
aos seus estudos diante da sua presença. E quando se fala de teologia, estamos se falando de um conhecimento de Deus. Estamos estudando sobre Deus, sobre o conhecer do Senhor. E a Bíblia nos ensina: prosseguir em conhecer o Senhor. É importante nós buscar a ciência da teologia para nós passarmos a ter um conhecimento com Deus diante do Senhor. É importante isso na vida de cada cristão, não só praticar a religião, mas a existência da verdade. Saber que a religião é o conhecimento. A religião é a prática de um conhecimento encontrado na teologia. A religião e a teologia devem anexar, na verdade, as experiências cristãs. Como anexar essas experiências cristãs? Está junto tanto a religião como a teologia. Ela tem que estar anexada, ela tem que ser um conjunto de ensino anexado à nossa fé. Então é importante nós termos fé para nós alcançar a esta palavra e anexar o nosso conhecimento diante do Senhor e saber que somos capazes a obedecer a doutrina da palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que é importante o sacrifício, mas a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício sem obediência se torna inútil. Então é importante nós obedecer para nós podermos sacrificar. Por isso que a palavra nos ensina: é melhor obedecer do que o sacrifício. A experiência cristã, porém, a prática, às vezes se chama destinada de tal maneira que é possível ser teológico. Então veja que não é fácil, minha gente, a gente ser teológico. É possível, é uma possibilidade. E esta possibilidade nós vamos conseguir. Como essa possibilidade? Nós vamos conseguir essa possibilidade reconhecendo o nosso Senhor, reconhecendo a doutrina, reconhecendo a instrução, sendo obediente à palavra de Deus, porque é uma experiência cristã, porém é uma prática que às vezes é chamada destinada. Do qual maneira é possível ser a teologia sem a verdadeira religiosidade? Por todo o lado das pessoas podem ser verdadeiramente religados ou religiosos, assim também possuindo conhecimento. Então, todas as vezes que somos religados ou somos religiosos, nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo número 8, e no seu versículo 32 nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então traz a nós o conhecimento sistemático da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós reconhecer a natureza da doutrina. Como nós vamos reconhecer a natureza da doutrina? Se reconhecer a estas coisas e fazer, e será, ou através de observar as mensagens de Deus e a teologia que procura apresentar a Deus aprovado. Isso é importante. Paulo ele dá este ensinamento, que é importante nós apresentar aprovado pelo Senhor. Então é importante nós buscar a aprovação do Senhor, que nos diz a palavra de Deus. A teologia, procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É importante nós procurar apresentar diante de Deus. Paulo ele dá esse ensinamento em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2 e versículo 15, que nos diz assim: apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem no que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Nós temos que ter um bom manejo na palavra da verdade, como Paulo, e ter os ensinamentos, e nós obedecer a doutrina da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós obedecemos a doutrina da palavra de Deus e obedecemos o relacionamento da religiosidade e da teologia, nós estamos cumprindo este papel do obreiro aprovado. Procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem no que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, no seu capítulo número 15, no seu capítulo número 2 e versículo número 15. Esta mensagem, Deus ao homem espiritual, não é uma mensagem material. Só quem
entende esta mensagem é o homem espiritual. Paulo ele estava trazendo esse ensinamento, levando a espiritualidade do ensinamento da palavra de Deus. Então, todo momento que Paulo apresentava diante do povo, Paulo apresentava com a espiritualidade da sua palavra, com a espiritualidade da palavra do Senhor. Ele sendo apóstolo de Jesus Cristo, prisioneiro de Deus. Veja que o mesmo momento que ele era prisioneiro de Deus, ele diz: eu não vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo ele não levava uma vida própria, ele levava uma vida de Cristo. Então, todos quanto se prontifica a obedecer a doutrina, a natureza da doutrina da palavra, ele não vive mais a si mesmo, mas vive sim a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que ser praticada, guardada dentro dos nossos corações, não só lembrar disso nas aulas de teologia ou nos ensinamentos teológicos. Hoje está acontecendo um erro muito grande entre os grandes teólogos. Muitas pessoas que fazem a teologia, muitos homens intelectuais, hoje está acontecendo isso muito nas igrejas. Existem muitas pessoas intelectuais, sabidas ou sábias, sendo mais fácil, que ele tem o conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas ele não vive os ensinamentos a qual Paulo nos ensina, procurando apresentar aprovado como obreiro. Então, e não tendo que se vergonhar e manejar bem a palavra da verdade, é uma mensagem ao homem espiritual. Essa mensagem, quando Paulo ele fala na sua espiritualidade e não na diferença de rivalidade de um conhecimento teológico. Aqui não está mostrando a rivalidade do conhecimento teológico, mas está mostrando a teologia no sentido espiritual. Quero também orientar a vocês que me assistem aí no YouTube, que a teologia, ela não veio para matar a fé de ninguém, ela veio para ajudar a acrescentarmos a nossa fé e o nosso conhecimento. Então, é importante você, meu amigo, minha amiga, que se interessa a pregar a palavra de Deus, faça aí um curso de teologia, procura uma escola teológica do seu conhecimento, que seja uma escola conceituada, que venha aí trazer uma palavra santa diante dos seus ensinamentos santos, e faça aí um curso teológico e aprenda da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É importante ter uma vida de aprendizado, saber que a doutrina, a natureza da doutrina divina, são divindade na presença de Deus. Do qual é diferente entre a doutrina e dogma. Há uma diferença entre a doutrina e dogma. Tem pessoas que ele mistura a dogma com a doutrina. Ele acha que a dogma é uma doutrina. A doutrina é uma relação de verdade, como se encontra nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de um conjunto de verdade, de uma relação de verdade. Já a dogma não é um conjunto de verdade, a dogma é um conjunto de conceitos e conhecimento. Então, todas as vezes que nós falamos de dogma, nós estamos falando de conceito e conhecimento. Não estamos falando de uma doutrina declarada na verdade. A doutrina é uma relação de verdade. Nós entendemos que a doutrina é uma relação de verdade que se encontra nas Escrituras. A dogma é declarado aos homens acerca da verdade, quando também apresentamos um credo ou um crer. Então, todas as vezes que nós falamos de dogma, nós estamos se falando de uma crença, de um crer. Nós não estamos falando de uma relação de verdade. Então, a dogma, ela traz a nós a estes ensinamentos. Esperamos reconhecer diante do Senhor confiadamente a teologia ou a doutrina encontra-se em um lugar de merecer apresentamento na educação religiosa. Então, todas as vezes que nós estudamos a teologia, não é para nós sermos uma pessoa amarga ou uma pessoa, como se diz, achando que é uma celebridade porque é um teólogo. Não, todas as vezes que nós aprendemos a teologia, nós temos que aprender isso. Esperamos confinamente a teologia, a doutrina, encontrar-se um lugar ao merecer
um pensamento na educação religiosa. Então, o pensamento na educação religiosa é o verdadeiro teólogo, ele não briga, ele não discute, ele apenas defende as suas teses, os seus interesses e a sua doutrina a qual tem aprendido. Quando você vê, minha gente, uma pessoa que se diz teólogo e ele briga ou ele discursa uma palavra de baixo calão, ele nunca foi teólogo, ele é discípulo. Então, quando nós passa a ser teólogo, nós não brigamos, nós defendemos ética, ensinamento e passamos a saber que é um pensamento de uma educação religiosa. Então, temos que ser educados quando nós aprendemos a teologia ou quando nós recebemos um diploma de teologia e seremos formados como teólogo, nós temos que aprender a respeitar as éticas, não desfazer das pessoas, não achar porque ser um teólogo é melhor do que os outros, apenas esperamos confinamente a teologia, que é a doutrina, encontrada a um lugar, ao merecimento de um pensamento e de uma educação religiosa. Então, nós temos que sermos educados religiosamente para aprender a natureza da doutrina. Veja que quando Jesus ele chama este homem e faz ele pescadores de homem, Evangelho de Mateus capítulo 4 e verso 19, quando ele diz assim, vinde após mim, então ele está chamando, vem após mim, e eu farei pescadores de homem. Então veja que ele chamou, ele não obrigou aquele homem a ser pescadores de homem, ou ir pescar homens a pulso. Não, não foi por impulso, foi por obediência. Então é importante nós aprender que a doutrina, ela não age em nossas vidas como impulso, mas sim como obediência e educação religiosa. Para um ser moral, na verdade, acerca de Deus e do destino humano e do caminho para a vida eterna, nunca pode ser um pouco importância, não pode ser um pouco importância, tem que ser de bastante importância, para ser imoral, na verdade, acerca de Deus. É destinado ao humano o caminho para uma vida eterna. Nunca pode ser um pouco de importância. Então nós temos que estar pronto a ter uma vida moral diante do Senhor. Todos os homens que relacionaram devem se tornar consideração a essas coisas. Então nós temos que sermos considerados, ter consideração a essas coisas. Sabermos que são as perguntas antigas, quanto também a sua própria raça, como também ao ser humano que se pode ser esquecido enquanto a raça se ouve submergente à idade ou que houve um pedido de imagem de Deus. Então é importante nós sabermos disso e sermos obedientes à palavra do Senhor. Assim também como o homem pensa na sua oração, assim ele é. Toda a existência do homem guia para se tornar apenas, especialmente, pensar acerca de Deus. Então é importante, para sermos um grande teólogo, ou para aprender a teologia, ser um grande teólogo, nós temos que pensar acerca da existência de Deus. Se nós não pensar acerca da existência de Deus, nós estamos caminhando para um caminho errado e não estamos aprendendo a natureza da divina doutrina ou da doutrina do Senhor. Que Deus, assim, possa lhe abençoar. Quem sabe, com a ajuda do Espírito Santo, esse estudo na sua vida pode se tornar uma bênção. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe todos vocês. Não se esqueça de inscrever na minha página, no meu canal. Escreva lá, @EV Aparecido Silva de Souza. 3 pontinhos. Assim, você deixa o seu comentário e que Deus possa lhe abençoar cada dia mais. Assim, Deus abençoe todos no nome de Jesus. Amém?